Olá, meu nome é Raul e hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto de iniciação científica para vocês. Vamos lá? Como vocês podem ter visto na introdução desse vídeo, o tema que eu estudei durante esse ano foi a violação de CP nos mesons B carregados. Mas o que motivou a gente, né? Para o universo ter existido do jeito que a gente conhece ele, aconteceu nos seus primórdios alguma assimetria na produção de matéria e antimatéria, porque matéria e antimatéria se aniquilam e viram tudo radiação. Então, se a gente tivesse o mesmo tanto de matéria como a gente tem de antimatéria, tudo teria se aniquilado e o universo seria só radiação, né? Então, a gente teve que ter alguma assimetria durante as fases iniciais do nosso universo para ele existir como conhecemos, né? E em 1966, Sakharov propôs dois mecanismos que permitiam essa maior produção de matéria no lugar de antimatéria. O primeiro seria a violação do número bariônico, que a gente nunca observou, e o segundo é a violação da simetria de carga-paridade, que é justamente o foco dessa pesquisa. Né? Essa simetria ela foi observada pela primeira vez em 1964 em sistemas de Kaun's-Newtons. Nós abordamos essa pesquisa por duas frentes simultâneas. Uma que envolvia o estudo de referências bibliográficas, foi um estudo um pouco mais teórico, né, que a gente estudou material de física de partículas, livros, artigos, para entendermos melhor o que é a simetria de carga-paridade e como ela pode sim estar envolvida nessa maior produção de matéria do que antimatéria. E em seguida a gente fez um estudo mais experimental, que envolveu a análise de dados do RAN1, que aconteceu de 2011 a 2012, do experimento LHCb, para esse decaimento que está aqui, que foi o B decaindo em KPP. Toda a nossa análise ela foi feita a partir de um software do CERN, que é o RUT, e a gente escolheu a linguagem de programação C++ para fazer essa análise. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das medidas que nós fizemos. Nós temos duas medidas nessa pesquisa. Uma foi da ACP, que é a simetria de carga-paridade global, e outra foi da simetria de carga-paridade de uma região de ressonância Rho-ômega. Daqui a pouquinho eu mostro a região para vocês parte de face. Mas vamos lá. Para começar nossas medidas, a gente pegou essa figura que está aqui. Isso aqui é um histograma onde a gente tem aqui massa e aqui a gente tem o número de eventos. Né? Isso aqui é a medida que a gente tem do experimento realizado na LHCb. Certo? Lá a gente colide prótons com prótons. Esses prótons, essa colisão gera um meson B e esse meson B decai. Né? E a gente consegue reconstruir o decaimento e obtém um histograma desse tipo. Né? Esse histograma ele está com tudo que é B+, e B-. Para a gente conseguir calcular a simetria de carga-paridade global, a gente teve que separar essa amostra em duas. Uma que tem só o que é B+, e uma que tem só B-. Aí a gente modelou, o mesmo modelinho que a gente usou nessa daqui de cima, é um modelo bem complexo, que tem disponível em alguns artigos, que foi o mesmo modelo que utilizaram para fazer as análises do LHCb. Então a gente modelou, fez esses ajustes e com isso conseguiu calcular essa simetria de carga-paridade, que é essa que está bem aqui no cantinho. Em seguida, a gente montou o espaço de fase do decaimento, que nada mais é do que o espaço de distribuição de momentos, né, para o decaimento, que é essa figurinha bem aqui. E depois disso, a gente escolheu essa regiãozinha bem aqui, que tem essa linhazinha, ela termina e depois volta aqui embaixo. Regiões que tem assim são regiões que a gente chama de regiões de spin 1. Né? Elas são regiões vetoriais. A gente pegou essa regiãozinha e plotou ela dessa forminha aqui. Dá para ver que ela tem um comportamento bem de segundo grau, né? Uma equaçãozinha de segundo grau. O que está em vermelho aqui são os que representam o meson B positivo e os que estão em azul o meson B negativo, né? Para cada um desses conjuntos de dados, a gente fez, de novo, um ajuste. Como eu falei, é um comportamento quadrático, que aí tem. E depois de fazer esse ajuste, a gente conseguiu calcular qual foi a assimetria para a região. A gente pode notar que os resultados que a gente obteve aqui são resultados que estão com erros muito grandes. Né? Isso está um pouco associado à baixa estatística e que também ainda é uma pesquisa que estamos desenvolvendo, estamos cada vez melhorando um pouco nossos modelos e nossos resultados, né? Mas, em geral, os valores médios que a gente obteve
ficaram bem próximos aos publicados pelo LHCb, né? No caso, principalmente o dessa região aqui, né? Dessa região de ressonância, a gente obteve um valor médio de 14%, o LHCb teve um valor médio de 15%, certo? Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado por ter assistido. Até mais.